Olá pessoal, estou de volta. Eu sei que eu estou mega atrasada, né, para falar desse livro, que foi o livro que eu li no mês de março, que é Noite e Dia Desconhecidos, da Bessuá. Não vou mais me justificar, né, porque já não tem mais nem graça eu viver me justificando por que eu estou atrasada, por que não estou conseguindo fazer os vídeos, mas vamos lá, na medida do possível, vamos publicando por aqui. Este livrinho, olha, é bem pequeno, ele tem quantas páginas? 157 páginas, mas é um dos livros mais incríveis que eu já li. É muito louco, fascinante. Eu já tinha lido ele em 2024, mas não entendi nada e deixei por isso mesmo. Não fiz questão de procurar entender, passei. E agora eu resolvi reler e eu vou dizer uma coisa. Nossa, é muita coisa que você tem para descobrir nesse livro. Ele te faz pensar muito. Eu fiquei dias e dias e dias pensando nesse livro, tentando encontrar uma explicação, criando teorias. E olha só o tanto de marcações de um livrinho desse tamanho. Noite e Dia Desconhecidos, ele é da escritora sul-coreana Bessuá, ele foi traduzido no Brasil pela Hyo Jong-sun e lançado pela editora DBA. Ele foi publicado na Coreia do Sul em 2013 e publicado no Brasil em 2021. E do que trata esse livrinho tão fascinante? Ele começa como uma história bem simples. Tem uma menina, uma moça que ela era atriz, mas fracassada. Não, fracassada é uma palavra muito forte. Uma atriz que não deu certo na carreira, então ela está trabalhando agora num teatro de áudio. É um teatro que é para pessoas com deficiência visual. E aí esse teatro vai ser fechado e ela vai ficar desempregada e o diretor do teatro, que trabalha também para uma fundação, que é a fundação que mantém o teatro, aconselha, o nome dela é Yeon Ayami, Ayami é o nome da personagem. Esse diretor aconselha a Ayami a aprender alemão, porque aí vai aumentar as chances dela de conseguir trabalho. E ele indica uma amiga dele, que já foi funcionária do teatro, que ensina alemão, porque ela foi casada com um alemão, depois separou, voltou para a Coreia. E ele aconselha a Ayami a ir estudar alemão com essa professora. Até aí tudo bem, tudo tranquilo, uma história tranquila. E a Ayami começa a estudar alemão com essa professora, mas um dia ela liga para essa professora, tenta entrar em contato com ela, não consegue retorno, e aí ela convida o diretor para irem lá na casa da professora Yeoni, o nome da professora, para ver o que aconteceu com ela. E quando chegam lá, eles não encontram a professora, e aí a história vira uma loucura, uma loucura total. Sim, na última aula que ela teve com a Eoni pediu para ela ir buscar um diretor, um escritor alemão que estava chegando na Coreia do Sul para a Eoni ir buscá-lo no aeroporto, porque ela não podia ir. E ficou combinado de que a Eoni iria buscar esse escritor no aeroporto. Mas quando ela chega lá na casa da Ayami com o diretor para procurá-lo, quando a Ayami chega na casa da Yeoni com o diretor de teatro, né, para procurá-la, eles não encontram. E aí eles saem pelas ruas da cidade. E aí a história entra num redemoinho, começa a aparecer um caleidoscópio, um quebra-cabeças que a gente tenta juntar as peças, mas não consegue. Quando a gente pensa que juntou as peças e que agora a história vai fazer algum sentido,
entra um outro fator, entra outras peças, e aí fica tudo de novo, aquele caleidoscópio que a gente não consegue entender se realmente tem um sentido ou se é só aquela loucura mesmo. É assim, eu fiquei quebrando minha cabeça vários dias tentando encontrar um sentido para esse livro, porque ele é escrito em fluxo de consciência, mas é um fluxo de consciência diferente, por exemplo, de O Sonho e a Fúria, de Faulkner, né? Que é muito bom assim, é um livro bem difícil também de ler, mas ali, se você ler umas 2 vezes, você consegue montar o quebra-cabeças, montar a história. Mas aqui, eu juro a você, eu li 3 vezes esse livro agora em março, marcando, fazendo 1000 anotações, marcando com números determinados trechos para ver quantas vezes aqueles trechos se repetiam ao longo do livro, porque tem alguns trechos aqui que se repetem ao longo do livro em determinadas situações diferentes, com personagens diferentes, mas se repetem aqueles mesmos trechos. Eu até marquei aqui 2 de uma personagem feminina, que se repete o tempo inteiro, com personagens diferentes e em situações diferentes, e marquei também uma de uma situação, que é de um ônibus, que também se repete em diversas situações, e de um personagem masculino. Vou ler daqui a pouco para vocês. Então, quando ela sai da casa da Yeon-mi com o diretor e vão andar pelas ruas de Seul, chega em determinado ponto que o diretor deixa a menina em frente à estação e vai entrar numa loja de conveniência para comprar um vinho. E aí é como se ela entrasse em outra dimensão, porque aí ela vê uma situação que é meio surreal. E essa situação que ela presencia, depois vai se repetir quando o professor de alemão chega, que aí ele vai se hospedar com ela na casa da Eoni, e aí eles vão sair também para a rua e vão meio que viver a mesma situação que ela viveu com o diretor. E essa cena, que é um ônibus passando em alta velocidade pela rua, vai se repetir de novo. Várias situações aqui vão se repetir com personagens diferentes. É uma coisa muito, muito louca. E eu terminei o livro sem conseguir montar esse quebra-cabeças e me deixou muito pensativa durante vários dias. Eu vou ler aqui esses trechos que se repetem, porque eu achei muito interessante a forma como esse livro foi escrito, com esses trechos que se repetem em situações diferentes, com pessoas diferentes. Eu nunca tinha visto isso em um livro, eu achei bem interessante. E não fica chato, a gente sabe que aquilo ali já leu em outro momento, essa cena aqui já aconteceu, mas é um outro contexto, então você fica querendo entender por que que isso aqui está aqui, por que que isso que foi dito daquela pessoa está sendo dito agora dessa outra. É muito interessante. O primeiro texto é sobre uma personagem feminina. Esse trecho se repete sempre com uma personagem feminina. A jovem se vestia de modo curioso. Usava um hanbok branco, liso, confeccionado em algodão rústico, que exalava um forte cheiro de tecido engomado. Seus cabelos, volumosos e pretos, estavam presos num rabo de cavalo baixo e os pés que apareciam sob a saia calçavam sandálias feitas com tecido de cânhamo trançado de modo grosseiro. Outro texto que se repete também ao longo do livro é esse aqui. A saia da mulher drapejou como um velho pano de prato, deixando à mostra um par de panturrilhas magras com tendões salientes, pés pateticamente pequenos e sapatos que brilhavam como novos, mas pareciam usados. Um outro trecho que é o trecho... esse é o trecho do personagem masculino, que também vai se repetir com diversos personagens. Uma hora é o diretor de teatro, que é descrito dessa forma, outra hora é o é o escritor da Alemanha, outra hora é um farmacêutico do interior que
ao que parece, era o interior onde os pais da Ayami moravam, também é descrito com essas mesmas características, que é: o homem tinha o rosto magro, as órbitas oculares profundas como grutas e os lábios ressecados. Era possível ver com nitidez as veias capilares vermelhas riscando suas escleras. Ele devia ter feito a barba pela manhã, mas àquela hora, quase de noite, seu queixo tinha voltado a ficar escuro. E tem um outro trecho também, que é do ônibus, que esse ônibus, ele passa naquela primeira vez, quando a Yami está com o diretor na rua, mas aí essa cena fica se repetindo, e aí em um momento o diretor de teatro vai dizer que ele, quando era jovem, era motorista de ônibus e tinha sido contratado por um rapaz para ficar rodando com um ônibus em alta velocidade durante a noite, e nesse ônibus tinha os personagens que são os que aparecem na cena que a Amy vê. Aí fica parecendo que aquele ônibus que a Amy vê quando está com o diretor é o mesmo que o diretor, é a mesma cena do diretor dirigindo o ônibus para o qual ele foi contratado. Então, no final, eu vou dizer qual a teoria que eu desenvolvi para tentar sair com alguma história na cabeça, que é essa cena. Um ônibus branco percorreu a avenida deserta em alta velocidade, com a luz interior acesa. Lá dentro havia várias mulheres sentadas em postura ereta, ao redor de uma grande mesa, lendo um livro, enquanto um monge budista, vestido com seu manto, estava sentado de olhos fechados no canto mais escuro dos fundos. Então, ao final do livro, eu fiquei pensando em várias teorias, mas a única que para mim fez algum sentido é que esse livro trata de mundos paralelos. É como se todas as personagens femininas fossem a Yami, todos os personagens masculinos fossem o diretor de teatro, que uma hora é o escritor alemão, uma hora é o diretor de teatro, outra hora é o farmacêutico lá do interior, e outra hora é um velhinho que chega na frente do teatro. Foi a única explicação que eu encontrei, e que esses universos paralelos, a cena do ônibus, por exemplo, em alguns momentos elas se tocam, se intercambiam. Foi a única explicação que eu encontrei. Mas é um livrinho maravilhoso. Com certeza eu ainda vou ler outra vez em algum momento, porque cada vez que eu leio, eu vou descobrindo mais coisas que vão mexendo mais com a minha cabeça. Eu amei, recomendo demais Noite e Dia Desconhecidos, da Abençoar.